E a gente pode gastar o tempo adorando a Deus. Eu quero orar mais um pouquinho. Feche os teus olhos. Ah, Espírito da verdade. Espírito do vivo Deus. Espírito de fogo e poder. Eu sinto a sua presença nesse lugar. Mas eu quero nessa tarde render a Ti, amado da minha alma, todo louvor, glória e honra. Tudo é para Ti, tudo é por Ti. Seja exaltado nessa tarde, Deus poderoso, Senhor do universo, que comanda céus e terra com a palavra. Eu te louvo, eu te bendigo e eu digo, faça a sua vontade, assim na terra como é no céu. Que seja estabelecido nesse lugar o trono da sua glória na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém? Olha, daqui a pouco eu acho que eu vou pedir uma cadeira, que eu tô meio trêmula aqui, gente. Eu não sei se eu vou conseguir ficar de pé muito tempo. E é verdade, tá? Não tô brincando. Não tô brincando mesmo. Se eu sentar, vocês já sabem. Aí eu sento por aqui. Deus colocou algo no meu coração nesses dias sobre qual a palavra trazer. E é impressionante que numa conferência nós vamos conferindo o que Deus está falando todo o tempo. E Deus tem falado muitas coisas. E é interessante que uma palavra vai encaixando na outra. É precioso esse Deus. Ninguém sabia do tema de ninguém. A gente não sabe o que ele vai ministrar. Nós falamos só o título da conferência. E fica livre para a pessoa escolher o texto, aquilo que ela vai... esmiuçar. E Deus colocou algo no meu coração que assim que eu soube que eu ia ministrar, e eu falei, vai ser isso. Então o título da minha ministração é Trazendo o Céu para a Terra através da Palavra. A palavra que tem poder, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que renova, a palavra que ressuscita mortos, a palavra que gera o poder de Deus através dessa palavra que foi escrita e entregue a nós. Essa palavra revelada, é sobre isso que eu vou falar. E essa palavra tem poder. Lá em Mateus 6,10, que é o texto que nós estamos lendo muito, diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E nós temos falado muito que nós temos que conhecer a vontade de Deus e viver mediante essa vontade, não é isso? Mas como eu conheço a vontade de Deus que está estabelecida nos céus? Através da sua palavra. Eu quero dizer que se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, você não sabe a vontade de Deus para a sua vida. Você não consegue, não tem como, porque isso aqui é um manual. Deus deixou um manual e é a partir desse manual que nós vamos rompendo e crescendo no Senhor. Está escrito tudo, Ele ensina tudo. Como orar, como jejuar, como fazer bons negócios, como sair de situações difíceis. É tudo tem aqui. E o que a gente muitas vezes faz? Vai deixando de lado esse tempo precioso. E também aqui na palavra está contida as promessas de Deus para a nossa vida. Deus é um Deus de promessas. Ele sonhou comigo e com você. Ele desejou cada um de nós. Você não é obra de um acaso. Você não é uma explosão, não é um erro. Deus sonhou, Ele trouxe a sua vida por um propósito. E Ele tem promessas para você. Você crê nisso? Você crê que Deus tem promessas ou que está aqui por um acaso? Você vai viver, comer, trabalhar, dormir, acordar no outro dia e tudo de novo? Eu não nasci para isso. E eu quero dizer que mesmo você achando que nasceu para isso, você não nasceu para isso. Deus tem uma promessa e um propósito para cada um de nós. E está onde?
aqui. Tudo foi dito. Gente, se nós começarmos a ler o primeiro texto da Bíblia, nós vamos vendo o poder da palavra. Quando Deus começa a escrever todo o processo da criação, ele diz. Ele começa a criar tudo através do quê? Da palavra. Essa palavra tem muito poder. E os decretos dele que já foi estabelecido, precisam descer para a terra. E como é que se desce a vontade de Deus? Como é que desce a vontade de Deus? Os decretos dele que está no céu, desce para a terra através de quê? Da palavra que sai da nossa boca. Mas ela pode sair através de bênção ou de maldição. Deus deixou registrado tudo. Tudo. E ele tem algo sobrenatural a respeito de cada um de nós. Talvez você está perdido aí no meio de tantas situações de trabalho, de angústia, e você está vivendo como assim o vento vai te levando. Só que eu quero dizer que nesses dias acaba esse processo na sua vida, porque o Espírito Santo do vivo Deus vai revelar nessa tarde qual é a vontade dele para a sua vida. E a vontade dele, sabe qual é? Boa, perfeita e agradável. Ele não falha, nunca falhou, jamais falhará. Ele é o Deus soberano e ele tem promessas para se realizar ainda hoje. Ainda hoje, as promessas de Deus são eficazes. Eu até lembrei de uma coisa agora que eu vou compartilhar. Domingo, quem esteve aqui domingo de noite no culto, o culto foi uma bênção, foi um poder sobrenatural de Deus. E eu quero dizer como que a promessa de Deus é real. E isso vai ser testificado aqui porque eu escutei um testemunho. Quando eu dei o testemunho aqui, lembra que eu falei da construção, que eu fiz uns tijolinhos, eu não tinha dinheiro para ir naquele congresso, e Deus fez tudo, e eu fiz os tijolinhos, e fui lá, paguei a conferência, e eu contei que lá eu recebi uma unção poderosa de Deus, eu fui batizada no Espírito, e recebi coisas que até hoje regem na minha vida, não foi? Falei isso. Só que eu não contei tudo, porque eu senti de não contar tudo. Eu só contei que eu fui batizada no Espírito. Só que naquele dia teve um batismo sobrenatural. E eu fui batizada. Teve uma unção especial do leite e mel. E eles nos ungiram com mel. E eu recebi aquela presença. Eu saí de lá melada da cabeça aos pés. Eu estava literalmente melada. O cheiro de mel era tão forte que depois eu até fiquei enjoada. Fui lá em Pato Branco, a distância era longe. E eu vim daquele jeito no ônibus, sei lá quantas horas de viagem, melada do mel. Foi um pacto, foi uma glória de Deus. E eu contei isso aqui, mas eu não contei que eu fui ungida com mel, né? Quando eu cheguei em casa, uma irmã mandou mensagem para mim: olha, Ana, depois que oraram por mim e profetizaram sobre mim visões, eu comecei a receber visão e eu vi um jarro, um vaso de barro passando em várias cabeças e nesse vaso continha mel. E eu falei, eu sei o que é isso. É aquela unção que eu recebi há 25 anos atrás. Ainda é real no dia de hoje. Então eu quero dizer para você, você pode não estar vendo. Talvez você não tenha a visão aberta como aquela irmã tem. Mas a presença de Deus é real nesse lugar. E Ele passa com a glória dEle. Porque aquelas promessas que eu recebi na minha vida são reais hoje. E elas vão crescer a cada dia mais. Talvez eu só toquei na ponta do manto ainda. Ah, mas eu vou puxar esse manto. Enquanto eu não me cobrir dele, eu não vou ficar satisfeita. E é isso que você tem que querer. Se ela não tivesse contado, eu sei que muitas vezes quando eu ministro, as pessoas falam assim, meu Deus, você tem um mel, né? Eu sei que eu não sou muito mel. Meu marido diz lá em casa que eu sou meio grossa. Mas as pessoas dizem, ai, você é tão doce para falar. Tá aí, ó a doçura. A doçura da unção, gente. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque Ele nos unge com a presença dEle. E Ele faz conforme Ele quer. Do jeito que Ele quer, da maneira que apraz. E Ele quer fazer nessa tarde, nas nossas vidas. Eu não sei que unção Ele quer derramar sobre você, mas Ele vai derramar.
Eu já vi a Ruth recebendo várias ali, né, Ruth? Ontem ela recebeu as coisas doidas aqui do Espírito. Sabe, você só precisa de fome e sede. Eu sempre fui desejosa pela presença de Deus. Eu ia num congresso, eu não estava nem aí se tinha 500 aqui na frente, 1000. Eu fui num congresso uma vez que tinha mais de 4.000 pessoas e eu estava lá atrás. Mas eu cheguei aqui, não sei como. Botei minha mão no altar e comecei a orar. Enquanto eu não recebi o que tinha para mim, eu não saí dali. Não é, amor? Não faço isso? Faço. Esse último congresso que nós fomos semana passada, eu só consegui vaga lá atrás, né? Porque é uma disputa, tá, gente? Esses congressos. E eu sentei lá atrás e eu pensei, eu não acredito. Mas quando o homem falar, levanta, eu tô lá na frente. E aí quando eu cheguei ali, o Espírito Santo falou assim, hoje tu não precisa sair daí, porque tu vai receber tudo aqui. Eu falei, sério, Deus? Ele disse, eu te vejo onde ninguém vê. Gente, eu estava no último lugar, encostado literalmente na parede. Assim, uma cadeirinha lá na parede. E eu recebi tanto, mas tanto de Deus. Eu estava tentando me concentrar. Quando eu cheguei, eu vou tocando e já veio. E a coisa já começou a rolar, o fogo já começou a descer. E Deus começou a me encher mais. Por causa de quê? Fome e sede. Não tem a ver com a pessoa que está lá na frente. Tem a ver com o desejo do seu coração. Sabe? Muitas vezes não precisa nem tocar. Ninguém me tocou. Teve um processo de cura lá que ninguém me tocou. Alguns tocaram, outros nem fui tocada. Mas eu estava ansiando e eu não olhei para o lado. Eu comecei a glorificar a Deus. Daqui a pouco eu não sentia a minha perna, gente. Eu comecei a me tremer toda, me tremia da cabeça aos pés. Meu Deus, ainda bem que não filmaram, que eu ia dizer que eu era louca, sabe? Mas era tanta glória da presença de Deus, era tanto poder, que eu só queria mais e mais e mais. Você quer mais? Aprenda a profetizar a palavra de Deus, porque ela é que gera vida. E o que o inimigo faz? O inimigo quer nos manter afastados dessa presença. Ele quer nos envergonhar a cada dia. Mas Deus quer nos alinhar com os céus através da sua palavra. E Ele vai usando várias estratégias do diabo para nos afastar. Eu quero ler um texto com vocês e eu vou explicar sobre esse texto. E eu vou aprofundar a minha palavra sobre essa situação que aconteceu na vida de um homem que Deus... Ele só tinha a palavra para usar. Esse homem, ele estava preso, cativo. Ele fazia parte do povo de Deus. Mas, naquela época, os babilônios, eles escravizavam o povo de Deus. Mandaram botar fogo na cidade santa. E eles tiveram que ir para a Babilônia. E ali ele ficou preso. E esse homem, ele era da família de sacerdote, mas ele era um profeta. E ele não tinha nada para fazer, porque ele estava numa situação extrema, de cativo, preso, pobre, cego e nu. Porque quem está na situação de cativeiro, ele não obedecem a ordens, literais, e você não pode fazer nada. E esse homem, ele estava naquela situação, mas Deus usou ele dando uma visão. E eu quero ler com você Ezequiel 37, fala da visão do Vale dos Ossos Secos. Vai colocar aqui? Ezequiel 37. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a linguagem de hoje. Linguagem de hoje não, NVI. A mão do Senhor estava sobre mim e o seu espírito, ele levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme. O Senhor, enorme o número dos ossos no vale. E os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. 9. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano. Venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, ó povo, vou abrir os seus túmulos e fazer sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. 14. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor e fiz. Palavra do Senhor. Ezequiel significa Deus torna forte. Sabe, vocês perceberam que Ezequiel estava num contexto de cativeiro. Mas Deus veio sobre ele, olha, o Espírito o tomou e trouxe a ele uma visão, dizendo assim, ó, você vai usar a sua boca para profetizar e toda a nação de Israel será salva. E mais, eles vão voltar e tomar posse da sua terra. Pensa se isso estivesse acontecendo com você. Talvez você tenha uma situação não tão complicada quanto a de Ezequiel. Você está lá com sérios problemas. Hoje a gente aprendeu a olhar do alto, né? Eu achei magnífico. Mas está com tantas situações para resolver e você acha assim, não tem solução, não vai dar certo. Como? E o Senhor mostra para Ezequiel um vale de ossos secos e diz para ele assim, ó, se tu abrir a tua boca, os mortos de Israel, essa nação que está perdida, vão voltar para mim e eu vou dar tudo de volta para eles. Um homem com uma voz profética pode mudar uma nação. Temos homens aqui de Deus? Temos homens que podem se levantar com a boca profética, declarando a cura na sua casa, na sua família. Você pode fazer isso? Um homem. Deus usou um. Talvez você está dizendo assim, não é para mim. Já passou o meu tempo. Mas Deus mostrou para Ezequiel. E ele, como um homem forte, se levanta e faz o que tem que fazer. Deus começa a mostrar a condição. Olha quantos aspectos nós vamos ver aqui nessa situação que Ezequiel vivia. Primeiro, ele mostra a condição espiritual, o nível de gravidade do afastamento do povo. Tanto que ele compara como não só mortos, mas secos já. Sabe quando a gente vai num museu, não tem aqueles ossos ressequidos? É aquilo ali que Deus mostrou. Olha só como é que está o povo. Ele não mostrou nem alguém morto. Ele mostrou alguém seco. É assim que está o povo. Olha a fé que Deus foi gerando em Ezequiel. Primeiro ele foi mostrando todo o contexto. Depois ele disse assim, mas eu sou soberano. E Ezequiel disse assim, tu sabes, Senhor, porque tu és soberano e pode fazer qualquer coisa. No 3 ele vai falando assim, é através da sua palavra profética
que eu vou fazer através da palavra profética. Sabe o que significa profetizar? É declarar o futuro bíblico. Profetizar, quando você fala assim, vamos profetizar, profetize na vida do seu irmão, profetize na pessoa que está do seu lado. Profetize aí na vida da pessoa que está do seu lado. Um futuro para ela. Vai, profetize. Usa sua boca agora. O que você pode falar para ela? Lance uma palavra profética. Profetizar significa declarar um futuro da palavra, algo que está na Bíblia. E o ensinamento que eu acho fantástico nesse texto de Ezequiel, que fala que nós precisamos profetizar segundo a palavra recebida. Mas para ter palavra recebida, precisa de quê? Intimidade. Esses dias eu estava escutando algo na internet e eu gosto muito do Luciano Subirá. E ele é muito sincero, né? Ele estava falando que uma irmã chegou para ele e disse assim, eu quero a tua unção de sabedoria. Ele disse assim, não vou te dar não. Sabe por quê? Desde os 14 anos eu leio a Bíblia. Eu busco ao Senhor. Eu já estudei muito. Agora você vem aqui que é de graça. Vai buscar. E eu achei muito interessante, porque profetizar segundo a palavra precisa ter conhecimento dessa palavra. E se você está raso, você não vai conseguir profetizar nada. Você só vai dizer, Deus te abençoe. E não é isso que o Senhor quer ouvir de você. O Senhor quer te levantar como boca profética nessa nação, nessa cidade, para mudar a sorte das pessoas, para mudar a sorte da sua família, para mudar a sorte do seu trabalho. Aonde você estiver, você precisa querer ser usado por Deus. Sabe, é tão simples, mas é muito intenso. E só aqueles que têm intimidade podem fazer isso, porque só esses podem profetizar segundo a palavra. E é tremendo, sabe? Eu tive algumas experiências nesses dias, profetizar segundo a palavra, e é sobrenatural, porque você fica pensando assim, meu Deus, como Deus me usou, eu não sabia de nada. E Ele foi lá e e você fez e aconteceu, e você pensa assim, glórias ao Senhor. Não tem nada mais fantástico do que buscar o Senhor e depois que você tiver depositado tudo que você tinha de tempo, de disposição, último gota, talvez de esperança, você depositar aos pés do Senhor e depois você vê Ele agindo na sua vida. É algo sobrenatural. E aí você pode dizer, mas fulano é tão abençoado. Vai ver o preço que ele paga. Vai ver o preço que ele paga. Só que o Senhor derrama 100 vezes mais. Eu nunca vou ganhar de Deus. Pelo contrário, eu quero sempre perder para Ele. Porque que Ele cresça e eu diminua. Porque quando eu menor eu estiver, maus aos seus pés eu vou estar. Tem homens e mulheres que querem estar aos pés de Jesus e aprender dele. Esse é o lugar favorito. Quando você está aos pés, a glória dele cresce sobre ti. E Ezequiel continua sendo tomado por Deus. E aí, a única coisa que ele pode fazer naquele contexto de cativeiro é usar a maior arma que ele tem. Imagina uma pessoa presa dentro de uma região que não pode usar de muita coisa, mas ele tinha uma arma. E essa arma Deus queria usar, que era a sua boca. Só que da boca pode sair bênção e maldição. É uma escolha. E aquele lugar onde havia morte, Deus gerou vida e transformou, porque o Espírito Santo pode transformar. Sabe o que o inimigo fica fazendo com a gente? Colocando coisas e situações para que tudo isso que a gente já sabe,
não se torne realidade. E uma das coisas que ele usa, e é sempre a mesma coisa, tá? Vocês podem perceber que desde a fundação do mundo, o inimigo de Deus vem usando as mesmas armadilhas e muitas vezes nós caímos nela de novo e de novo e de novo. Mas eu quero dizer, chega! Amém? Amém? Sabe o que ele faz muito com a gente? Coloca um cansaço. Sabe quando a gente vai orar e buscar Deus? Ninguém estava com sono, né? Mas Deus também não sono. Não é assim? Cansaço. Ele tenta nos vencer dessa forma. Aí sabe o que a gente faz? A gente, como não é muitas vezes sábio, por que a gente está cansado? Porque a gente enche a nossa agenda de coisas desnecessárias. Porque a nossa prioridade não está em buscar a lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Não cumpre a palavra, não recebe as promessas. Tá entendendo? Outra coisa que o diabo faz: distrações. Ele só joga o anzol, gente. Ele vai dando distrações. E aí a gente começa, vou ver só um videozinho, né? Aí você tem lá 1 hora antes de trabalhar. Tá lá no vídeo, 5 minutos. Daqui a pouco você lá, tchum, 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 tchum. Quando você viu, tem que estar correndo, porque já está atrasado até para o almoço. Não é assim? Distrações. Nós estamos perdendo para coisas bobas e simples. E Deus está lá, vem, filho, vem, eu quero falar com você. Eu quero revelar as coisas dos céus. Eu quero trazer os céus para a terra através da sua vida. Larga essa distração. Larga, vem para a minha presença, eu tenho muito mais. Porque Deus, Jesus é tão lindo que ele diz assim, eu não quero ter segredos com vocês, porque o que o meu pai fala para mim, eu quero falar para vocês. Só que aí você nem para falar com Jesus, porque está distraído com tantas coisas, e ainda está achando que está fazendo coisas para Deus. Só que assim, gente, Deus quer te usar poderosamente. Isso não é nada, Deus quer mais, muito mais, níveis profundos e intensos. Outra coisa também que o diabo faz para nos tirar dessa presença e a gente perder o foco são os pecados de estimação, né? Que a gente vai lá, deixa sempre num cantinho porque quer voltar de novo para ele, né? E Deus me falou muito forte sobre o pecado da idolatria. Mas que tipo de idolatria? Às vezes a gente acha que idolatria é só um santo, né? Não é isso. Não é só isso. Idolatria é você colocar algo na frente de Deus. Então, se você não acorda e você sabe que você precisa buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas, se você faz outra coisa antes disso, você já está idolatrando. Talvez até a tua louça, a tua casa, o teu tempo, os teus filhos. Porque com as tuas ações você está dizendo, Deus, para o final. Primeiro, venha a minha vontade, né? E a gente fala assim, eu vou me dar o direito disso porque eu mereço, afinal trabalhei tanto. E a gente vai deixando as coisas de Deus de lado, porque eu mereço. E Salmo 115 diz assim, que aqueles que são idólatras se tornam cegos, surdos, mudos. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, e se torna semelhante todos aqueles que fazem ídolos para si. Talvez você tenha ídolos no seu coração, mas não são aqueles ídolos de estátua. São coisas que estão tomando o lugar do Senhor na sua vida. Se Deus está falando, anota aí, porque depois você precisa renunciar a isso. Se você não está buscando a Deus em primeiro lugar, tem ídolos. Porque a Bíblia diz que buscai a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro lugar na minha vida, eu entendo que é o primeiro momento da minha vida, é a primícia. O que é primícia? É a primeira parte. Você dá a primeira parte, meu dia tem 24 horas. Mas eu acordo 4h30 para trabalhar. Acorda 4. Você, quando não tem que entregar um trabalho da faculdade, você não vira à noite?
Quando você estava no mundo, você não virava à noite nas baladas? Eu não vejo problema nenhum. Hoje, fui sair daqui, cheguei em casa, era 2 e pouca da manhã, o Espírito Santo me acordou, vamos lá. Aí eu pensei, meu Deus, estou com tanto sono. Aí começou a me vir coisas, vamos lá. Aí eu disse, eu já vou levantar agora, porque se eu continuar, eu fiquei até 4 e pouca da manhã. Qual o problema? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Rei, Ele é tudo para mim, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, o meu Deus forte, Jeová Rafa, o Deus que cura, que liberta, que santifica, Ele é o amado da minha alma. Oh, xederecantararaias. Ele é o meu amado, Ele é o meu noivo. Ele é o meu noivo, Ele merece tudo é para Ele. Tudo é por Ele, e é para Ele. Você precisa entender isso. As primícias são do Senhor. Pare de roubar de Deus. Você é o maior prejudicado. Você é o maior prejudicado. Não roube mais o tempo de Deus na sua vida. Não roube mais. Ele deu para você. Você tem um livre-arbítrio. Mas quando você oferece o melhor, você tem o melhor. Sabe quando você vai no aniversário de alguém e aquela pessoa é muito importante. E aí você diz assim, eu não vou dar um presente simples. Vou comprar uma coisa melhor, não é? Porque aquela pessoa é importante. E aí você vai lá, faz até às vezes umas 10 vezes assim, né? E você dá o melhor. Quando essa pessoa vai te presentear de novo, dificilmente ela vai te dar qualquer coisa, porque ela vai se sentir constrangida. Ela vai querer te dar o melhor, porque você escolheu o melhor. Não tem a ver com compensação, tem a ver com coração de gratidão, porque nós somos gratos e Deus pensa assim, esse é o meu filho tão amado. Olha só quanta renúncia ele tem feito para estar comigo. Eu vou derramar mais. Ele está com muita sede, ele está com muita fome, então eu vou derramar mais. Ele está lá todo dia, me buscando. Sabe, ele acorda cedo para ir trabalhar. Mas a melhor parte ele dá para mim, ele está aos meus pés. Então, não tem como eu comprar qualquer presente para ele, eu vou dar um presentão. Não é assim? Tem pessoas que não tem como você fazer de qualquer jeito, tem que ser um presentão. É gratidão, é amor, é plenitude. Outra coisa que tem nos afastado. E são muitas estratégias, mas eu vou falar só de algumas. E uma delas é a compulsão. De todos os tipos. Pois a nossa alma nunca está satisfeita. Porque nós somos sempre dependentes de coisas. Porque estamos fugindo da presença. Se eu não estou na presença, eu quero compensar a minha alma com outras coisas. Nunca há plenitude dessa forma. Aí vem as compulsões de todos os tipos. Porque nunca está cheio, então tem que sempre colocar mais. Jesus. E outra coisa que o diabo faz muito, é te conduzir por falta de conhecimento da palavra em usar as palavras de forma maldita. De acordo com a Bíblia, a nossa boca pode abençoar e amaldiçoar. É uma arma poderosa que nós temos. É isso aqui. E ele diz assim para você, Satanás e seus demônios, tudo isso que ela está falando aí não é para você. Tu não tem tempo, tu tem a tua vida lá fora. São muitas coisas, você não consegue, já tentou várias vezes. Mentira, o diabo está mentindo para você. Se você está escutando vozes desse tipo, é mentira. Mentira, porque Deus tem planos de paz e não de mal.
Ele tem coisas maravilhosas, Ele tem os céus para derramar sobre a sua vida. Tiago 3, 9 e 10 diz assim, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Lá diz em Tiago 3, de 9 a 10. Provérbios 18, 21 diz assim, a língua tem poder de construir e de destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios. Olha que lindo. Precisamos de um alinhamento. Parar de negociar as palavras com ações, atitudes, com a nossa língua, com a nossa forma de agir, com os nossos pensamentos distorcidos. E entender e conhecer a palavra de Deus. Tem um texto que tem falado muito comigo nesses dias. Romanos 8, 19 diz assim, porque até a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza que está gemendo nesses dias, com tanta poluição, com tanta destruição, a natureza feita, ela está ansiosa para que você se levante da sua cadeira e viva os sonhos de Deus para a sua vida. Porque aí você vai tomar essa terra como posse e herança. E aí tudo vai mudar. Talvez você está esperando em governantes. Governantes não vão mudar a sua história. Quem vai mudar a história da sua vida é você, carregando Jesus aonde você estiver, porque Ele é a esperança para essa nação. Ele é a mudança de toda a situação. Tudo está pronto, precisamos nos posicionar, porque Jesus está às portas. E eu quero fechar aqui com chave de ouro. João 15, 7 diz assim, olha só que precioso, grave esse texto. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu vou ler de novo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem fazer o quê? Só pedir? Pedir o que quiser e será? Tá aqui, Deus está mentindo? Deus está mentindo? Por que isso não está acontecendo na sua vida? Por falta de permanecer. Muitas vezes nós visitamos o Senhor, mas nós não permanecemos nele. Isso aí é toda a diferença. A diferença está aí. E eu quero dizer para você, qual é a área da sua vida que você está vivendo em morte, em sequidão? Qual é o vale de ossos secos? Sabe, Israel estava desvanecendo com a glória de Deus, estava perdido. Ele tinha afastado dos planos originais de Deus, com tantas coisas. E eu falei de várias distrações aqui, de várias situações. E eu sei que o Espírito Santo já foi falando com você enquanto eu ministrava. Que área da sua vida ainda tem trava, ainda tem freio? É nessas áreas que o Senhor quer trabalhar. E você só precisa, nessa tarde, renunciar, confessar, se arrepender, pedir perdão e começar novamente. Esse é um tempo onde Deus quer trazer algo novo, através da palavra proferida pela sua própria boca. Eu quero que você coloque a mão na sua boca agora. Eu não sei como você tem usado ela, mas Ezequiel só tinha sua boca para mudar todo o contexto de uma nação. Coloque a mão na sua boca e peça para o Espírito Santo, Senhor, traz a minha mente. Eu tenho um instrumento poderoso que o Senhor me deu, falar.
Sabe, Isaías, quando foi chamado para a presença de Deus, ele disse: ai de mim, porque sou um homem impuro, tenho lábios impuros, mas os meus olhos viram o Senhor. Se tem alguma coisa aí que o Senhor já ministrou no seu coração, eu queria agora que você pedisse para o Espírito Santo trazer a sua memória. E agora eu quero convidar você para ficar de pé. E aí no seu lugar, você vai começar a orar. Sabe, se Deus já mostrou para você, fale com Ele agora. Peça perdão se necessário. Se arrependa. O que você tem feito? Sabe, lá no secreto, na intimidade, ninguém está te vendo, mas Deus está lá. Fale com o Senhor agora, fale com Ele, peça: Senhor, são tantos anos negando os teus planos e os teus propósitos para a minha vida. São tantos anos, Senhor, desencorajados, eu não consigo, porque eu não vou dar conta, porque eu tenho depressão, porque eu estou doente, porque eu não tenho dinheiro. Quero dizer para você que Ezequiel estava exilado. Ele estava cativo em uma terra estranha, dominado pela Babilônia, um povo idólatra. E o Senhor levou a um lugar e deu uma visão a ele, e deu uma palavra profética. E ele, sabendo que o Deus soberano estava com ele, profetizou. E a sorte daquele povo foi mudada. Fale com o Senhor agora, enquanto a música toca. Deixe Ele tocar seu coração com arrependimento. Sabe, é tempo de se arrepender, de voltar para Deus. De dizer: Senhor, eu já fiz várias vezes essa promessa de buscar o Senhor no meu secreto, e eu neguei, eu negligenciei, e eu idolatrei, e eu mascarei, e eu fugi. E eu dei prioridade a tantas coisas, Senhor. Por isso que eu não tenho tudo. Por isso que eu não posso pedir. Por isso que eu peço e eu não recebo. Eu entendi nessa tarde, Senhor. Fala comigo. Essa é a primeira parte. Primeiro você vai orar pedindo perdão ao Senhor. E depois nós vamos levantar como profeta de Deus nessa cidade. Todo ser que E vidas serão transformadas. pertencem ao céu.